Olá, boa tarde. Eu sou a professora Ildalene Pinheiro, de língua portuguesa, e hoje vou trabalhar com vocês um assunto muito gostoso. Vamos falar de poema, isso mesmo. Nosso tempo de aula é de 30 minutos, a disciplina é língua portuguesa, o conteúdo é gênero poema, como já falei, e a explanação do conteúdo é aula expositiva com slide. Gênero textual, poema. A habilidade a ser trabalhada hoje, nós vamos analisar as diferentes formas de composição própria de cada gênero. E para falar sobre poema, vamos começar diferenciando poema e poesia. Tem muita gente que chega para mim e diz: ai, professora, mas poema e poesia não é a mesma coisa? Não. Apesar de a poesia estar contida no poema, mas não é o poema. Então, vamos saber diferenciar um e outro. Poema. O poema, ele é físico. O poema é um texto que traduz em palavras a poesia percebida pelo artista. Ou seja, poema é a realização da poesia. Eu sinto e percebo a poesia e posso traduzir esses meus sentimentos em palavras. Quando você traduz seus sentimentos, suas emoções, sua percepção da vida em palavras, você está fazendo um poema. Então, a poesia é a percepção do belo, é a habilidade de tornar algo poético, de perceber a beleza. A poesia está no poema, a poesia está na música, na pintura, entre muitas outras coisas que você admira, que você se torna belo, que se torna belo aos seus olhos. Você pode dizer, então, que se trata de poesia. Nesse sentido, podemos resumir que a poesia é a ideia e o poema é o texto. Mas quando começou o poema? Quando surgiu esse gênero? Bem, as origens do gênero poema. O poema surgiu na Grécia por volta do século IX a.C., com as epopeias homéricas. E o que são epopeias homéricas, professora? Bem, Homero, segundo muitos pesquisadores, pode ter sido um poeta, Homero pode ter sido um conjunto de poetas, ou ele pode ter sido simplesmente uma lenda. Quando você o procura na internet, você encontra sempre Homero associado à imagem de um homem velho, cego. É que, segundo os historiadores, ele teria sido um andarilho. Então, ele teria viajado por várias cidades na Grécia e por onde ele passava, ele deixava um rastro de poesia. Em cada cidade por onde Homero passou, ele cantou histórias. Isso mesmo, ele não contou histórias, ele cantava as histórias. Na verdade, ele cantava episódios de histórias que foram chamadas de rapsódias. E mais tarde, esses trechos, esses episódios, esses fragmentos de histórias foram juntadas, coladas e formaram os dois maiores poemas da literatura universal, que inclusive também são considerados os primeiros poemas da literatura universal. Daí a origem do gênero poema através das epopeias de Homero, Ilíada e Odisseia, que a gente vai conhecer agora. Vamos falar agora sobre as epopeias homéricas, isso mesmo, os dois mais antigos poemas da literatura universal. Bem, as epopeias de Homero são duas, Ilíada e Odisseia, bastante famosas entre a gente. A gente pensa que não conhece, mas de alguma forma todo mundo já ouviu falar de Ilíada e de Odisseia. Vamos começar falando da Ilíada. Ilíada conta a história da Guerra de Troia. Quem nunca ouviu falar da Guerra de Troia? Olha esse filme aqui, que foi exibido dia desses, né, nos canais de televisão, Troia, com o ator Brad Pitt fazendo o papel de Aquiles. Todo mundo se lembra, então, desse filmaço baseada nessa obra, no primeiro poema da história da humanidade, vejam só, que é o poema Ilíada de Homero.
conta a história da Guerra de Troia. Os heróis são Aquiles e Heitor, né? Que havia aqui um impasse, Aquiles representando os gregos e o Heitor que representava os troianos. Segundo Homero, o motivo da guerra teria sido o sequestro de Helena. Está aqui embaixo, olha, dizem que a Helena foi sequestrada pelo príncipe Paris, que era irmão de Heitor. Só que Helena seria esposa de Menelau, rei de Esparta, na Grécia. E segundo o que diz Homero, esse fato teria causado essa guerra que durou 10 anos. Tem até uma música do Zé Ramalho que conta essa história também, né? Que diz assim, numa luta de gregos e troianos. Exatamente. Essa música aí conta a história resumida da Ilíada. O outro poema famoso aí, atribuído a Homero, é o poema Odisseia, que conta a história do herói Ulisses, que também é chamado de Odisseu, na sua volta à terra natal, a ilha de Ítaca, onde ele encontra sua esposa Penélope, que já o esperava há mais de 20 anos. Mas essa história a gente vai ler em quadrinhos. Na Odisseia, nós temos a continuidade, na verdade, o desfecho, né? Seria o desfecho da Guerra de Troia. E a história contada é a do herói Ulisses, também chamado de Odisseu, daí o nome Odisseia, que são, na verdade, as aventuras de Odisseu. Eu vou ler um trecho aqui para vocês lembrar um pouco da história. Tem aqui, depois de 10 anos de cerco a Troia, os gregos já não tinham mais esperança de vitória. Vários heróis de ambas as partes já haviam tombado em batalha. Aquiles, Heitor, Ájax e Paris. Foi então que o engenhoso Ulisses concebeu o projeto que lhes permitiria conquistar a cidadela. Cidadela, no caso, é uma referência à Troia. Conquistar a cidadela. As tropas gregas incendiaram os acampamentos, embarcaram nas naus, naus quer dizer navios, né? Navios, deixaram a costa de Troia e foram se esconder na ilha de Tênedo. Ao amanhecer, os troianos não conseguiam acreditar no que viam. Os inimigos haviam partido, a guerra estava ganha. Olha, eu acho que os troianos não deveriam acreditar, né? Em vez de não conseguiriam, eles não deveriam ter acreditado nisso. Vamos lá. E os gregos tinham deixado um cavalo de madeira para trás. Olha a alegria dos troianos quando viram o presente de grego. Quem já falou essa expressão, presente de grego deixado para trás? O cavalo de Troia. Inclusive hoje a gente usa muito a expressão cavalo de Troia nos termos eletrônicos, né? Quando você fala de internet, quando você fala de vírus invasivo, maligno, você fala de cavalo de Troia, que foi o presente que os gregos deixaram para Troia e que causou a destruição da cidade e que deu aí o final à guerra, concedendo a vitória aos gregos. Esses são os 2 mais antigos poemas da história da literatura universal e foram através dele que surgiu aí o gênero poema. Vamos conhecer agora um pouco do gênero lírico. O poema lírico. O poema lírico também surgiu na Grécia e foi logo associado à música, porque lá nas suas origens o poema era cantado e acompanhado por um instrumento musical chamado de lira. Isso ali por volta do século VIII a.C., né? Isso quer dizer o quê? 800 anos antes de Cristo. A poesia lírica, ela não conta uma história, como a gente viu ainda há pouco na Ilíada e na Odisseia. A poesia lírica, ela canta sentimentos como amor, abandono, saudade, alegria, dor, morte, entre outros temas. Safo foi a primeira poeta da história da literatura. Segundo a história, foi ela quem criou esse gênero lírico juntamente com seu amigo que tocava lira. Veja só, o Alceu
tocava lira, enquanto Safo cantava seus versos. Diz que ela pertencia a uma família aristocrática e desde cedo despertou seu interesse pela arte, principalmente pela música e pela poesia. Poucos de seus poemas sobreviveram ao tempo. Infelizmente, a gente encontra pouquíssimos poemas atribuídos aí a Safo. Mas entre seus temas preferidos, Safo cantou a rejeição amorosa, ou seja, como é conhecido hoje, a famosa sofrência. A Safo foi a primeira poeta, era assim que era chamada, não poetisa, mas chamada de a poeta. Ela foi a primeira poeta a falar sobre o sofrimento do abandono amoroso, ou mesmo o sofrimento do amor platônico, que é aquele amor não correspondido. Vamos conhecer agora os tipos de poemas líricos mais famosos. As espécies líricas. Os poemas líricos, como vocês já sabem, é o poema que traduz sentimento. É um poema que fala das nossas emoções, dos nossos desejos, das nossas dores. Então, esses poemas líricos se caracterizam, ora, pela estrutura, ou seja, pelo modo como ele está escrito, ora pela temática, ou seja, pelo assunto que eles abordam. Então, dentre os poemas líricos, os mais conhecidos são o acróstico, que é um poema que você escreve com letras, né, na vertical, formando versos na horizontal. Quem não já fez um poeminha assim, chamado acróstico? Tem a canção ou a cantiga, que são poemas que traduzem sentimentos livres. Elegia, epitáfio, são poemas que falam de morte. Epitalâmio, são poemas que falam de casamento. Hino, são poemas que exaltam a pátria, o hino cívico, exaltam a fé, o hino religioso. Tem a lira, que é aquele antigo poema cantado por Safo, acompanhado por instrumento musical. Tem a ode, que também é um poema de homenagem, um poema grandioso. Tem o soneto, que é o mais conhecido entre a gente, que é o poema que se caracteriza por apresentar 14 versos. E tem a trova, que são aqueles poeminhas pequenos feitos em 4 versos, não é isso? E aqui eu trago um exemplo de epitáfio para vocês. Quando eu falei de elegia e epitáfio, eu disse que são poemas que falam sobre morte. Então, são poemas que se caracterizam pela temática e não pela estrutura. Quando eu falo que o soneto é um poema de 14 versos, é um poema que se caracteriza pela estrutura e não pela temática. Entendido? Então, aqui temos um exemplo de um epitáfio. É a música do Titãs, onde ele dizia assim: eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Epitáfio é sempre um poema triste. Epitáfio são, na verdade, homenagens que se escrevem nos jazigos. E o que é jazigo, professora? É o túmulo, a sepultura, como você observa aqui na foto, são palavras que se escrevem numa sepultura, tá bom? Então, elegia e epitáfio são poemas que falam de morte, ou seja, poemas que se caracterizam pelo tema, enquanto que a trova e o soneto são poemas que se caracterizam por sua estrutura. Então, vamos conhecer a estrutura dos poemas, não é isso? Para poder ficarmos aqui sabendo tudo sobre o gênero poema. Ok. Vamos conhecer agora a estrutura do poema. A estrutura de um poema é composta por versos, estrofes, ritmo, métrica e rima, sendo que a métrica e a rima nos poemas modernos são opcionais. Você coloca se quiser. Vamos lá. Verso. O verso está representado em cada linha separada de um poema, ou seja, cada linha de um poema você chama de verso.
Estrofe é o conjunto de versos, ou seja, cada verso você vai contando e o conjunto dos versos vai formar uma estrofe. Ou, por exemplo, uma estrofe com 4 versos é chamado de quarteto. A estrofe com 6 versos é chamado de sexteto. E assim elas vão se caracterizando pelo conjunto ou pela quantidade de versos que cabem em cada estrofe. O ritmo. Ritmo é a melodia, ritmo é a cadência, ritmo é a harmonia dos sons dos versos, é a musicalidade do verso. Quando você lê um poema, você lê com ritmo, com som, com cadência. E isso que caracteriza o elemento e que aproxima o poema da música, a cadência, a melodia, a musicalidade dos versos. A métrica. A métrica é um número de sílabas que contém o verso, que pode variar, segundo o padrão clássico, de 1 até 12 sílabas poéticas. Hoje não se usa muito mais a métrica, mas antigamente, quando você fala de poesia clássica, é necessário que haja a medida dos versos, ou seja, que eles tenham um número limite de sílabas. Por exemplo, no poema Faço Rima, Faço Verso, não tem direta nem indireta, são só pensamentos. Quem gosta, compartilha, quem não gosta, deixa quieto. Você vê que aqui tem um poema com 1, 2, 3, 4, 5 versos. O poema tem 5 versos. E o poema tem uma estrofe formada por 5 versos. E a métrica seria Fá, Sol, Rim, Má, Fá, Sol, Vé, Sol, não. Até a última sílaba tônica você teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sílabas métricas. E existe ainda a rima. A rima é a semelhança sonora, que ocorre geralmente no final do verso. Como eu falei para vocês, a métrica e a rima nos poemas modernos é optativo. Como vocês percebem, nesse poema aqui do Matheus Carriero, que está publicado no site do Pensador, não tem rima. Então, quando o poema não tem métrica, ele é chamado de verso livre. Quando ele não tem rima, ele é chamado de verso branco. Entenderam? Poema, ou seja, verso sem métrica é verso livre. Verso sem rima é verso branco. Ou seja, poema moderno. A poesia moderna não exige nem métrica e nem rima. Agora vamos analisar um poema. O poema que vamos analisar é o soneto de fidelidade do poeta Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e quanto ao zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Como eu falei para vocês, o soneto é um poema que se caracteriza pela sua estrutura e não pelo conteúdo. Aqui no caso, o poeta está falando sobre fidelidade ao amor. E não é o assunto que caracteriza o soneto. O que caracteriza o soneto é a estrutura de ele compor-se de 14 versos. Como você observa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Como falamos, cada linha do poema é um verso. Soneto é um poema de 14 versos. O soneto clássico se divide em 2 quartetos e 2 tercetos. O que quer dizer isso, professora? Quarteto é uma estrofe com 4 versos e terceto são estrofes com 3 versos. Então, o soneto clássico tem 2 quartetos e 2 tercetos. E ainda apresenta rima.
Atento rima com pensamento. Letra A, letra A. Tanto rima com encanto. Letra B, letra B. Então, a estrutura da rima é A, B, B, A. O que você chama de rima oposta ou rima interpolada. O mesmo vai acontecer na segunda estrofe. Momento, letra A, rima com contentamento. Letra A. Canto, letra B, rima com pranto. Letra B. Novamente, a estrutura se repete. A, B, B, A. Como eu falei para vocês, o soneto é um tipo de poema que se caracteriza pela sua estrutura e não pelo seu conteúdo. Agora vamos falar sobre mais características do poema. Dentre as mais e tantas características do poema, a linguagem poética é outra marca principal desse tipo de texto, o poema. No poema, predomina a função poética da linguagem. E o que é isso, tia? Na poesia, predomina a função poética da linguagem, pois há a preocupação do emissor com o ritmo da frase, com a sonoridade das palavras e com o jogo de ideias. Ou seja, o emissor, que é a pessoa que fala ou que escreve o poema, se preocupa mais em como dizer do que com o que dizer. É isso que acontece na poesia. O poeta está mais preocupado com a mensagem que ele vai passar do que exatamente o que ele vai dizer nessa mensagem. Então, a linguagem poética apresenta as seguintes marcas. Utiliza uma linguagem bem elaborada, porque a poesia ela é pensada, ela é medida, ela é rimada. Ela utiliza figuras de linguagem, porque a poesia, como usa uma linguagem sintetizada, ela tem que utilizar várias figuras para poder compensar a ausência de algumas palavras. Ela utiliza a palavra em sentido conotativo, ou seja, em sentido múltiplo significativo, plurissignificativo, uma palavra tem vários significados, além de preocupar-se mais com a mensagem, como a gente viu ainda agora. O poema se preocupa mais em passar a mensagem do que propriamente com o que está sendo dito, ok? Em homenagem ao 13 de julho que passou, o Dia Mundial do Rock, eu coloquei aqui um trecho de uma letra de música que mostra bem essa caracterização da linguagem poética, o uso de figuras de linguagem. A Juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. É de uma música de uma banda chamada Engenheiros do Havaí, e eles usam aqui uma figura de linguagem que você chama de metáfora. E o que é a metáfora, professora? Metáfora é uma figura de linguagem que faz uma comparação indireta de algumas coisas. Aqui, no caso, a juventude está sendo comparada a uma banda numa propaganda de refrigerantes. Só que ele não diz a juventude é como uma banda. Ele só diz que ela é uma banda numa propaganda de refrigerantes. Então, ele usou metáfora, que é um exemplo de linguagem poética. Mas o poema, assim como muitos outros textos, pode ser verbal, ou seja, com palavras, ou não verbal, com imagens. Como isso aconteceu? Ora, o principal fato que fez com que o poema se tornasse não verbal foi o evento da poesia concreta na década de 50, que também é chamado de poema visual. Então, poema visual ou poema concreto. A poesia ou o poema, né, como a gente falou, foi traduzido em imagens. Então, a poesia concreta, ela não valoriza o verso, ela valoriza a palavra. Vejam bem essa comparação que eu faço aqui. Aqui vocês veem numa fotografia, numa imagem, um casal provavelmente recém-casado ou está acabando de se casar. E aqui você tem a música Epitalâmio, do Zanuim, um nomezinho bem árabe aqui para vocês, não é? Que você pode encontrar nesse link que está logo abaixo. Mas pela imagem, você caracteriza que tem um casal recém-casado.
Aqui você tem um exemplo de poema concreto chamado epitalâmio. Lá, quando eu falei de poesia lírica, eu disse a vocês que o epitalâmio é um poema que se caracteriza pelo conteúdo e não pela estrutura. Esse poema, ele é um epitalâmio. Aí você percebe a leitura aqui, olha, X, o S, aqui dentro tem a letra H e a letra I formando a palavra X. E você sabe que no inglês a palavra she significa ela. Mas dentro do she você encontra he. E he no inglês significa ele. Veja só, he and e she, ou seja, ele e ela, dá igual a quê? S é a serpente, H é o homem, I é a Eva, que é a mulher. Aqui é um poema concreto do Pedro Quisto. Ele está falando sobre o quê? Ele mais ela. A soma do homem e da mulher dá igual ao casamento. Esse S aqui é para mostrar o elo que envolve o homem e a mulher, ou seja, o elo do casamento. Aí eu pergunto, existe alguma relação de sentido entre essa imagem e o poema? Aí você agora responde, sim. O que há em comum entre a imagem e o poema é o tema, porque ambos falam de casamento. Agora vamos fixar o que aprendemos através de um exercício, tá bom? Poema tirado de uma notícia de jornal, do Manuel Bandeira. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Nossa, que triste, né? Aqui é o poeta Manuel Bandeira transformando uma notícia de jornal em poema. Olha que ele não chamou poesia, ele chamou poema. A notícia do jornal foi a poesia que inspirou o poeta a escrever o poema. Quando ele escreve, a poesia deixa de ser ideia e se transforma em poema. Pergunta. Primeira questão. O texto lido apresenta características de dois gêneros textuais. Quais são eles? Quais são eles? O poema apresenta características do poema? Sim. Da música? Não. O poema apresenta característica da música? Não. O poema tem característica de poema? Tem sim, a linguagem poética. Tem característica da notícia? Tem sim, porque disse uma história. Então, letra C. Notícia e história? Não, não seria, porque no caso ele é um poema e não uma história. Então, letra C. Segundo o poema, João Gostoso, o que tem a ver com João Gostoso segundo o poema? Lembrando, isso são inferências textuais que você pode tirar dentro do próprio texto, inferências locais. Você tira a resposta do próprio texto. Segundo o poema, João Gostoso morava na rua 20 de novembro. Não, no texto diz que 20 de novembro era o nome do bar. Então, não é onde morava João. Segundo o poema, João Gostoso era feirante. João Gostoso era carregador de feira livre. Olha, ele trabalhava na feira, pode ser, né? João Gostoso era bonito? Não, aqui em nenhum momento fala que João Gostoso, apesar de ser chamado de gostoso, não diz se ele é bonito. Então, não vá por aí, tá bom? Não pode interpretar dessa forma. Letra D, diz que João Gostoso não sabia nadar. Olha, aqui diz que ele morreu afogado, mas não disse que ele não sabia nadar, né? De repente até sabia, mas não deu, certo? Então não dá para interpretar. Então, pela exclusão, você pode marcar a letra B. Se ele trabalha na feira livre, ele é feirante. Você chama de feirante, as pessoas trabalham em feiras, né? Terceira pergunta, quantos versos tem o poema? Isso aqui é na estrutura, ó, você já lembrou, você já sabe que verso é cada frase do poema. Então, você tem aqui, ó, primeiro verso, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo verso. Aí você diz o quê? O poema tem 7 versos. Pronto, cada linha do poema é um verso. Aí você vai agora gabaritar, olha aí,
Realmente você acertou todas as questões. E agora vamos continuar com a nossa leitura e interpretação de texto. Na quarta questão, eu trouxe um poema concreto, igual aquele que a gente leu do Epitalâmio. O nome do poema é Consumismo. E você observa que ele não diz muita coisa e está até em outra língua, né? Esse poema está em espanhol, vejam só. Mas tem consumismo e tem aqui os códigos de barra. Todo mundo identifica que isso aqui são códigos de barra e por causa desses números que ficam no final, ok? A pergunta é o seguinte: o poema apresenta-se visualmente. Poema visual é chamado de poema concreto, beleza? Poema visual, poema concreto. Em forma de código de barras, não é isso? Por quê? Por que que o poema se apresentou em forma de código de barras? Porque pretende conscientizar o leitor com relação ao consumo. Vejam só, aqui você fala sobre a finalidade do poema. Os poemas são textos que geralmente eles têm duas finalidades, né? Uma delas aqui, olha, aliás, tem várias finalidades. Uma delas é emocionar. O poema, ele emociona. Quando é o poema lírico, quando fala dos sentimentos, ele tem a função de emocionar. Ele também pode cumprir a função de conscientizar. Quando ele é um poema engajado, quando ele é um poema de denúncia, aí ele pode conscientizar. Então, você tem aqui pelo menos essas duas finalidades do texto poético: emocionar, sensibilizar, conscientizar. Então, vejam só, esse texto está em forma de código de barras porque pretende conscientizar o leitor com relação ao consumismo. E o que é consumismo? É a prática de consumir sem necessidade. Pode ser. Deseja estimular no leitor a prática do consumo, não é para estimular, é o contrário. Ele está tentando barrar esse hábito de consumir demais. Letra C. Descreve a relação entre o consumo e o consumidor. Olha, não tem nem palavras direito para a gente ler, né? Os versos estão até em outra língua, então não está descrevendo, ele está falando. O poema, ele não descreve, o poema, ele passa a emoção para a gente, ele passa uma sensibilidade para a gente, ele sensibiliza o leitor. Então, não seria a letra C. E a letra D ensina o leitor a ser mais disciplinado financeiramente. O poema não é para ensinar. Então, o poema não ensina, ele não descreve e nem deseja estimular. O poema, na verdade, pretende conscientizar o leitor com relação ao consumo. Então, espero que você tenha entendido essa questão. Para finalizar nossa aula, vamos ler um poema de Mário Quintana. Mas o que quer dizer este poema? Perguntou-me alarmada a boa senhora. E o que quer dizer uma nuvem? Respondi triunfante. Uma nuvem, disse ela, umas vezes quer dizer chuva, outras vezes bom tempo. Mário Quintana. Relembrando que se sabe sobre o gênero poema, assinale a alternativa que retoma a ideia contida no texto. E o que é que você sabe sobre o gênero poema? Vamos lá. Letra A. Poemas são sempre textos escritos em versos e estrofes? Olha, sempre escrito em versos e estrofes, são ou não? Não, porque às vezes o poema ele pode ser em prosa, tá bom? O poema pode ser escrito em verso ou pode ser feito em prosa. Ainda há pouco a gente viu o poema do Manuel Bandeira e ele parecia mais feito em prosa do que em verso, tá bom? Então existe também a prosa poética, não somente a prosa, o poema em verso. Letra B. Poemas são textos que sempre apresentam ritmo. Vou dar uma ideia para vocês. Toda vez que vocês estiverem lendo alternativas que falam a palavra sempre, vocês excluam, porque é muito difícil que a coisa seja sempre essa característica. Letra C.
Poemas são textos que revelam a realidade de forma diferente, criativa, que precisa ser interpretada pelo leitor. Pode ser isso aqui, porque o poema, ele deixa que cada leitor faça a sua interpretação por causa da linguagem figurada, por causa da linguagem conotativa, da linguagem plurissignificativa. Então, pode ser a letra C. Letra D, poemas são textos difíceis de entender. Nunca, jamais. A poesia, ela está em todos os lugares. A gente lê e traduz, assim como os nossos sentimentos. Logo, quando você transforma isso em poema, o poema são textos que revelam a realidade, só que de maneira diferente, criativa, porque precisa ser interpretado pelo leitor. Se a gente não souber interpretar as nossas próprias emoções, como é que a gente pode saber sobre a poesia ou sobre o poema? Espero que essa aula tenha sido muito válida para você e que de hoje em diante você veja o poema de forma diferente, com muito carinho e com muita atenção. Lembre-se, o que entra na sua mente define o que sai dela. Nutra sua mente com pensamentos positivos e ambientes saudáveis. Seja feliz, seja saudável, se cuide. Até a próxima aula.